Então nós já estamos falando há algum tempo acerca do condicionamento humano, de que todos nós sofremos desde a infância até a nossa morte, enquanto fatores externos que estão sempre tentando modelar as nossas ações, né? Um dos modos de controle do ser humano, porque uma coisa é controlar externamente o corpo humano. Para isso basta a força bruta. E essa força, o uso legítimo, entre aspas, desta força, é do Estado, né? Que, em tese, deve buscar sempre aplicar de um modo mais justo possível. Daí vem os questionamentos do que é justiça, como que isso ocorre, é uma outra discussão. No ponto que eu quero evidenciar é que, da mesma forma que há uma opressão que vem de fora sobre o sujeito, que ela é do Estado, né, da força da lei, por assim dizer, existe também uma opressão interna no sujeito. Porque, veja bem, como que se convence o indivíduo a ter uma determinada ação e não outra? É muito difícil, muitas vezes, você fazer isso de um modo externo. Olha, se você não fizer isto, vai ter esta implicação que o juiz, inclusive, pode colocar como uma multa, caso você não realize esta ação de determinado prazo. Isso é uma coisa. Outra coisa é, esta pessoa decide tomar um caminho ou outro devido a um condicionamento interno dela, dado, por exemplo, pelas religiões. Então, o que acontece? Culpa e medo são dois elementos constitutivos do ser humano que as religiões sempre estão trabalhando. Então, este indivíduo que está sendo constrangido internamente, não é o Estado que chega lá e fala, você vai fazer isto. É o sacerdote que chega, o padre que chega, o monge que chega, o pastor que chega para o seu fiel e diz: olha, caso a sua ação seja esta, a consequência vai ser esta, e isto é contra o nosso sistema de regras. Dentro dessa religião é contra o sistema de regras. E daí nós temos, por exemplo, preceito ético já abordado do ao meu próximo como a si mesmo. É muito difícil amar quem não conhecemos, né? Amamos as pessoas que são próximas a nós, isso requer muito tempo, não é algo, é impossível amar qualquer pessoa, o próximo, da mesma forma que eu me amo. Não é natural. A pessoa que é religiosa e que adota este princípio e tenta o seguir de um modo muito estrito em sua vida, vai ser uma pessoa que vai sofrer. Por quê? Sendo antinatural este amor, essa pessoa vai falar, mas a minha religião coloca isso como um preceito. Desde criança eu ouço isto. Então, se eu não amo aquela pessoa, aquele próximo, deve ter alguma coisa errada comigo. Se isso não acontece, será que eu tenho alguma culpa? E daí você começa a colocar a culpa dentro da pessoa. E por meio da culpa a pessoa vai
se sentir culpada e ter uma ação diferente. Então, um dos modos de se controlar uma pessoa, obrigando-a a fazer algo, é não pela força do Estado, de um juiz que manda a pessoa fazer, senão ela vai ter um prejuízo financeiro, por exemplo. Mas também um controle interno da pessoa. É preciso contribuir com uma parte da sua remuneração, com o sistema religioso do qual você faz parte, para que ele possa se manter. Então, o sacerdote, o padre, o pastor, cada um a seu jeito, pedem aos fiéis esta contribuição. E se o fiel não dá esta contribuição, ele vai se sentir culpado. Então ele tende a dar a contribuição, uma parcela da sua remuneração para aquele sistema religioso. Então uma das formas de controle é controlando os valores que são colocados como norte para que a mente da pessoa realize as operações no dia a dia dela. Então é controlar os valores, os princípios éticos. Controlando os princípios éticos, as religiões conseguem, sem necessidade de força alguma, apenas com a palavra, a astúcia da palavra, convencer as pessoas e controlar essas pessoas a partir do convencimento. Então, culpa é um instrumento muito utilizado nas religiões, assim como o medo é um instrumento muito utilizado. Então, no passado, não se seguindo esta regra de conduta que esta religião manda, essa religião diz que no paraíso você não chegará depois da sua morte. Você irá para o inferno. Ou então, um outro sistema religioso diz: se você não tiver esta e esta ação, então, nesta vida presente, enquanto estiver vivo, não terá aquilo que queres. Ou seja, são modos de regramento que trabalham com a culpa, o desejo, o medo. E toda vez que as pessoas agem por culpa, por medo, é um agir que é constrangido e que, portanto, não pode ser um agir que está em consonância com aquela pessoa. De modo que o mais importante, então, de toda essa conversa é tentar identificar quais são os condicionamentos a que cada um foi sujeito durante a sua vida até este momento. E quais condicionamentos pode-se escolher, né? Porque, afinal de contas, é possível viver sem qualquer tipo de condicionamento? É possível ter uma ação consciente em que o indivíduo ele está totalmente no presente, sem ter amarras muito fortes, com regras muito rígidas? É um indivíduo flexível para lidar com a diversidade, a mutabilidade da vida? É este indivíduo, assim como um bambu,
que quando o vento vem, se dobra, resiste, volta à sua posição? Ou é como uma árvore muito alta, grande, frondosa, que quando um vento muito forte vem, é derrubada? É possível ter uma ação mais flexível e que não esteja moldada por princípios éticos que se revelam a todo instante contra a própria natureza do ser humano, incutindo culpa nas pessoas? Algo a se pensar.